Conforme é a tradição, a Póvoa de Varzim foi o palco da abertura de mais um campeonato nacional de ralis. Campeonato com novidades, os Grupo N estão agora um pouco mais competitivos, pois podem ser mais aligeirados. As pontuações são também completamente diferentes, idênticas às da Fórmula 1, pontuam os 6 primeiros, na razão de 10, 6, 4, 3, 2, 1. Tudo começou nas verificações técnicas na Póvoa de Varzim, junto ali ao casino, com os carros a receberem os últimos autocolantes e as últimas afinações para a prova. Partida é chegada na Póvoa de Varzim, primeira prova especial de classificação, corrida também na mesma localidade, mas a sério, era na estrada, em terra, na zona de Ponte de Lima. O rally abriu, como é costume, na sexta-feira à noite, com a super especial corrida nas ruas da Póvoa de Varzim, e logo aqui, Adruzil Lopes, Luís Lisboa estiveram praticamente imbatíveis. Aliás, isto aconteceu ao longo de todo o rally. Com o tempo de 1:24.6, Adruzil Lopes venceu a super especial da Póvoa de Varzim por uma vantagem de 1 segundo e 40 para José Pedro Fontes, que, como é hábito, tinha Nuno Rodrigues da Silva sentado no lado direito do Fiat Punto Kit Car. Esta equipa, a Fiat TLSL, recebeu um reforço num segundo carro. Ao volante deste segundo carro estaria Diogo Castro Santos, a ser navegado por Mário Feio. José Pedro Fontes muito à vontade no asfalto, a conseguir aqui a segunda melhor marca e a conseguir uma ligeira vantagem sobre Pedro Leal, Redouane Cassamo, que com o terceiro melhor tempo eram os líderes do agrupamento de produção. Logo aqui se pôde ter uma ideia de como iria ser disputada a prova, e era justamente no agrupamento de produção que iria residir grande parte do interesse deste rally. Pedro Leal, Redouane Cassamo, tal como já tinha acontecido no ano passado no Rally da Rota do Vidro, na primeira prova do dia, conseguiam ser os mais rápidos sobre os grandes favoritos deste agrupamento, os eternos Miguel Campos, Carlos Magalhães, que eram apenas 1/10 de segundo mais lentos do que Leal e Cassamo. Estava tudo ao rubro em termos de agrupamento de produção. Os tetracampeões nacionais deste agrupamento alinharam aqui com o Mitsubishi Carisma GT do ano passado, numa altura em que seguraram as perspectivas de Miguel Campos em termos de participação num carro mais competitivo, nomeadamente num WRC, mas ainda nada está definitivamente decidido, e Campos acabou por vir até à Póvoa de Varzim com o Mitsubishi Carisma GT de sempre. E estamos já com Pedro Matos Chaves, Sérgio Paiva, que eram os quintos classificados nesta prova especial de classificação. Optavam por um andamento bastante espetacular, para gáudio do muito público que esteve presente na Avenida Marginal da Póvoa de Varzim, mas o andamento não era o mais eficiente. Vítor Lopes, José Janela terminavam na sexta posição e eram os segundos nas duas rodas motrizes. Recorde-se que menos de 6 segundos separavam os 7 primeiros classificados nesta prova especial da classificação. Tudo terminaria cerca das 11 horas naquele dia, e vamos agora recordar a classificação nesta primeira classificativa, com Adruzil Lopes, Luís Lisboa a serem os mais rápidos, José Pedro Fontes, Nuno Rodrigues da Silva foram os segundos, na 1 segundo e 40, Pedro Leal, Redouane Cassamo, terceiros a 3 segundos e 10, Miguel Campos, Carlos Magalhães, os quartos, Pedro Matos Chaves, Sérgio Paiva, os quintos, seguidos de Vítor Lopes, José Janela, Vítor Pascoal, Duarte Costa, Pedro Dias da Silva, Mário Castro, Bruno Magalhães, Álvaro Ferreira e Armindo Araújo, Miguel Ramalho, encerravam o grupo dos 10 da frente. No sábado, o rally dirigiu-se para a zona de Ponte de Lima para fazerem lá as passagens pelas várias classificativas em piso terra, recordemos, e tudo começou com a classificativa de Ponte de Lima 1, onde Adruzil Lopes, Luís Lisboa, mais uma vez, provaram a superioridade do Peugeot 206 WRC. Logo durante a manhã, conquistavam alguma vantagem para os seus mais diretos adversários, que eram ainda nesta altura Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva, que no entanto não tinham uma manhã fácil, mas já lá iremos. Continuamos ainda com Adruzil Lopes e Luís Lisboa, os comandantes incontestados de toda esta prova. Pedro Matos Chaves e Sérgio Paiva não começavam da melhor forma. Logo no primeiro troço tinham um peão que os fazia perder alguns segundos, mas nesta altura também começavam a ter problemas de caixa que aliás já vinham desde o shakedown e dos testes realizados antes ainda da prova. Miguel Campos, Carlos Magalhães eram os terceiros mais rápidos na estrada e eram os comandantes absolutos e incontestados do agrupamento de produção.
Adrosil Lopes, Luís Lisboa eram comandantes incontestados, mas na frente da prova e não tinham quaisquer problemas em manter a supremacia do Peugeot. Peugeot que era melhorado, no entanto não escapavam ainda a um ligeiro susto durante a manhã, com alguma coisa a ceder na suspensão do 206 WRC. Miguel Campos, Carlos Magalhães também não tinham a suspensão do Carisma GT nas melhores condições, que aquecia um pouco, e Pedro Matos Chaves também não tinha vida fácil. Um troço, 5 km dentro do troço, ficámos sem quarta e quinta, de maneira que tivemos que nos arrastar até aqui. Estamos agora a mudar a caixa de velocidades para ver se podemos continuar a um bom ritmo. Vamos entrar agora no troço grande. 29 km, é o maior troço que nós temos no Nacional de Rallys. Vamos fazê-lo 2 vezes. Eu acho que pode ser aí que se decida o rally, porque qualquer furo, qualquer azar, é muito tempo dentro de um troço, sem se poder, que não se deve perder tempo, de maneira que acho que aí se poderá decidir o rally. A troca de caixa de velocidades na equipa Toyota e Adrosil Lopes, Luís Lisboa tinham também eles que fazer alguma ginástica digna de MacGyver. A ligação para a segunda classificativa do dia, soltou-se um braço, um tirante de traseiro e a roda ficou direcional, mas tínhamos algum tempo e conseguimos resolver o problema à minha maneira e à do Luís, consoante podíamos, com a ferramenta que tínhamos disponível dentro do Peugeot 206, e isso veio-se a revelar frutífero, porque conseguimos realizar a classificativa sem muitos problemas. E foi bom para nós, que agora estamos aqui na assistência e agora tudo vai ser resolvido como deve ser. E o mal era prontamente remediado e o Peugeot ficava assim em condições de que Adrosil Lopes e Luís Lisboa pudessem voltar à estrada na frente. Entretanto, Pedro Matos Chaves aproveitava para dar alguns autógrafos e logo de seguida havia que regressar à estrada. E o regresso não era dos melhores. Depois de vários problemas de caixa que o Toyota Corolla sofria, por fim, um amortecedor, ou melhor, um parafuso que apoiava um dos amortecedores, acabaria por ceder. Podemos ver ali a roda da frente do lado direito, bastante tombada, e como tal o piloto e o navegador acabariam por ter que desistir, e eles inclusive viriam a parar a meio da classificativa, conforme vamos poder ver, para tentarem entender o que se passava com a frente do Toyota Corolla WRC. Logo aqui neste local, Matos Chaves e Paiva apercebiam-se da gravidade da avaria que o carro tinha, e um pequeno parafuso deixava-os fora de prova. Eles ainda chegariam até ao final da classificativa, depois de terem sido ultrapassados por Adrosil Lopes e por Miguel Campos, mas logo aí acabariam por entregar a carta de controle e desistiam. Adrosil Lopes estava agora bastante mais à frente, com uma vantagem clara sobre o seu mais direto adversário. E vamos aqui com Lopes e Lisboa nas classificativas da zona de Ponte de Lima. É esta a classificativa de Ponte de Lima 2, uma classificativa com curvas bastante rápidas, conforme podemos ver, a serem descritas em quarta e a terceira velocidade. Aqui são, nesta altura, os segundos classificados. Miguel Campos, Carlos Magalhães tinham já encontrado Pedro Matos Chaves pelo caminho e sabiam que estavam agora na segunda posição e eram os líderes incontestados do Grupo N. Pedro Leal, Redwan, Cassamo não tinham também eles uma manhã muito feliz. Nas duas primeiras classificativas encontravam um concorrente mais lento, pelo que acabariam por terminar estas classificativas em ritmo, digamos assim, de corrida de velocidade, com os carros a rodarem quase frente com traseira. Leal e Cassamo queixavam-se desta situação, mas a ordem de partida obrigava-os a isso mesmo. Pouco depois era um furo que os fazia perder 6 minutos, e a partir daí Pedro Dias da Silva, Mário Castro afirmavam-se como a segunda força em termos de agrupamento de produção. Eles que aqui estavam a reaprender o carro, apareciam-nos com o Mitsubishi Lancer Evolução 6.5, ou seja, o carro um pouco mais evoluído do que o anterior, o Evolução 6, carro idêntico a este que Vítor Pascoal, Duarte Costa conduzem. E no Grupo N estava tudo ao rubro, com várias equipas a poderem ser a segunda classificada deste agrupamento e, como tal, a chegarem ao mais baixo do pódio na geral. Público sempre muito público, nem sempre bem comportado. E estamos já com uma equipa açoriana, Horácio Franco, Rui Torres, que deram muito boa conta de si, foram-se adaptando sucessivamente às classificativas do continente. No entanto, não escapavam também eles a um ligeiro toque que lhes viria a desalinhar o carro. Franco e Rui Torres aqui a fazerem a preparação para a próxima prova do Nacional, que é, recordemos, o Rally de Portugal, já no início do próximo mês de março.
Bruno Magalhães, Álvaro Ferreira eram outra das equipas da frente do Grupo N, no entanto não viriam a durar muito tempo em prova. Infelizmente uma avaria mecânica acabaria por os deixar de fora durante a sexta prova especial da classificação. Nas duas rodas motrizes, Vítor Lopes tinha um comportamento idêntico ao do seu irmão Adruzilo, andava na frente com uma confortável vantagem sobre os segundos classificados. Vítor Lopes, José Janela, como sempre, ao volante do pequeno Citroën Saxo Kitcar, um carro que eles conhecem de cor e salteado e conseguem tirar o melhor proveito possível nas difíceis classificativas desta zona, principalmente para um carro de apenas duas rodas motrizes, como é este pequeno Citroën Saxo. Gustavo Louro e Tiago Azevedo andavam atrás dos homens do Citroën e viriam a terminar na manhã de sábado na oitava posição da geral. Logo atrás, na nona posição, segunda das duas rodas motrizes, estiveram os diabólicos Armindo Araújo e Miguel Ramalho. Recordemos que Armindo Araújo estreou-se nos ralis no ano passado. Justamente no ano passado foi campeão nacional de promoção e este ano, já no Rally Casino da Póvoa, acabou por dar nas vistas ao ser o segundo das duas rodas motrizes durante a grande parte do rally. No entanto, a sorte não esteve com esta equipa e acabariam por perder uma roda devido aos parafusos se terem perdido e, como tal, teriam que desistir já bem próximo do fim. José Pedro Fontes, Nuno Rodrigues da Silva eram a terceira força em presença em termos de duas rodas motrizes. Recordemos que Fontes fazia aqui a aprendizagem do carro em termos de pisos de terra. Até agora Fontes apenas tinha corrido no asfalto. E na classificativa grande de Ponte de Lima 2, víamos António Garrido e Alfredo Glês, que já próximo do final são apanhados por Manuel Rolo e Luís Ramalho. Diogo Castro Santos, Mário Feio eram a segunda equipa dos Fiat Punto Kitcar, fiziam aqui uma estreia algo curta. Castro Santos também nunca tinha andado em terra, exceto quando entrava na escapatória das pistas, onde ele tão boa conta decidiu aqui há uns anos atrás, mas na terra tem ainda muito para aprender e acabariam por sair na quarta prova especial de classificação. Adruzilo Lopes, Luís Lisboa estavam na frente e ao longo da manhã viriam a conquistar uma vantagem da ordem dos 2 segundos e 23 para Miguel Campos, Carlos Magalhães. Adruzilo Lopes e Luís Lisboa eram assim os líderes incontestados na chegada a Ponte de Lima. E vamos agora recordar a classificação após, na segunda secção, Lopes e Lisboa eram os comandantes. Logo atrás, Miguel Campos, Carlos Magalhães, a 2 minutos e 23, eram os líderes do agrupamento de produção, com Pedro Dias da Silva, Mário Castro, a cerca de 9 segundos, também eles em Mitsubishi Carisma GT, que eram os terceiros. Vítor Pascoal, Duarte Costa eram quartos, Horácio Franco, Rui Torres eram os quintos. Seguiam-nos Bruno Magalhães, Álvaro Ferreira, Vítor Lopes, José Janela, Gustavo Louro, Tiago Azevedo, Armindo Araújo, Miguel Ramalho e José Pedro Fontes, Nuno Rodrigues da Silva. E assim chegamos à terceira e última secção. Lopes e Lisboa, como vão na frente, é lógico que não apanham pó. Com uma vantagem bastante confortável, continuam a manter um ritmo bastante rápido e ganharão ainda as classificativas que há para ganhar durante esta tarde. No final, irão completar 9 vitórias em outras tantas classificativas. Miguel Campos, Carlos Magalhães, apesar de não terem o Mitsubishi Carisma GT nas melhores condições, com alguns problemas de aquecimento, de suspensão e nem tudo estava bem na eletrónica, continuam a impor-se em termos de Grupo N. Na produção estava tudo ao rubro e até ao final do rally havia ainda muita coisa por decidir. Pedro Dias da Silva, Mário Castro ficavam com o mais baixo do pódio, eram os segundos em termos deste agrupamento e tinham Vítor Pascoal, Duarte Costa um pouco mais atrás. Tudo indicava que a terceira posição já não lhes iria fugir. Será verdade? Se calhar não. O certo é que havia várias equipas interessadas neste lugar. O terceiro da geral, é claro, dá pontos e, além disso, é também o segundo do Grupo N. Horácio Franco, Rui Torres andavam por lá, a rondar a posição que era posse de Pedro Dias da Silva e de Mário Castro, mas até ao final ainda muita coisa irá acontecer, com, nomeadamente, Vítor Pascoal e Duarte Costa assumirem-se como os mais eficientes na ponta final do rally. Aliás, este agrupamento de produção viria a ser discutido quase por eliminação. Pedro Leal, Redwan, Cassamo continuavam a ser rápidos, mas com o tempo que tinham perdido durante a manhã estavam bem longe das posições da frente neste Rally Casino.